impressionante como essas questões estão caindo. Então, claramente, é muito importante que você tenha contato e que você domine esse assunto. Porque você não pode se dar um luxo, por exemplo, numa prova objetiva ou até numa questão discursiva, tem inclusive aspecto que nós vamos abordar aqui nessa aula, que, por exemplo, vocês viram nas rodadas, tanto de assessor como de procurador. Então, algumas coisas sobre sentenças manipulativas, outras sobre sentenças substitutivas. Muitas pessoas tiveram um pouco de dificuldade durante a feitura das questões. A gente sentia isso quando dá correção. Então, elenquei esses principais pontos, né, para que a gente possa debater esses aspectos. Então, vamos lá, pessoal. Já são 10 horas e 3 minutos, né? Já temos uma quantidade muito boa de participantes. Pessoal, eu vou começar a fazer a exposição agora dos slides. Quando eu coloco tela cheia, eu não vou conseguir visualizar muito aqui o rosto de vocês. Então, quem quiser fazer também alguma pergunta, alguma indagação, fique à vontade, você pode interromper. Professor, repita mais uma vez esse ponto, então não entendi muito bem. Podem fazer interrupção, não tem nenhum problema. Vocês podem chamar tanto pelo chat, como podem chamar também pelo microfone. Vocês têm total liberdade para abrir o microfone durante a aula. Eu vou começar a fazer a exposição dos slides aqui, e qualquer coisa, é só vocês me acionarem, que é aí que eu tiro a exposição e a gente volta para dirimir as dúvidas de vocês, tá bom? Vou começar a fazer a exposição aqui. Está aparecendo para vocês, pessoal? Os slides? Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Ok, tá, o tamanho está ok, está em tela cheia. Em termos assim, de tamanho, está dando para todo mundo visualizar? Em termos de fonte, está tudo bem? Tudo ok. Ok. Então, pessoal, como vocês perceberem, agora sim a gente dá o pontapé inicial na nossa aula. Mais uma vez, bom dia a todos e saudando a presença de todos na figura da professora Rebeca. Então, a gente queria iniciar realmente esse papo. Não posso nem chamar, gente, seria muita presunção da minha parte, chamar realmente o encontro que a gente vai ter hoje de aula, né? Seria muita presunção da minha parte. Na verdade, a gente vai tratar, através de um bate-papo rápido de uma hora e meia, sobre esses pontos que são extremamente importantes quando do estudo de controle de condicionalidade. Como eu falei, esse tema é lugar comum em provas de concurso. Toda e qualquer prova de concurso que você for submeter, sejam de carreiras jurídicas, técnico, analista judiciário, concursos de maior fôlego, como magistratura, Ministério Público, procuradorias, defensorias públicas, sempre vocês vão encontrar questões sobre controle de condicionalidade. E há muito tempo, pessoal, já venho fazendo estudo de algumas bancas, e é impressionante como alguns temas são recorrentes dentro de controle. Além do conteúdo controle de condicionalidade ser bastante cobrado, costumo dizer que, por exemplo, quando você vai fazer uma prova de direito constitucional ou de direito administrativo, é batata que você vai encontrar dois conteúdos. Em constitucional, você vai encontrar questões sobre controle de constitucionalidade. E em administrativo, você vai sempre encontrar questões sobre licitações e contratos. Então, são conteúdos que você não pode prescindir, não pode abrir mão de ter esse entendimento. Então, diante da vastidão do conteúdo, e da análise que eu fiz de outras provas e de outras instituições, outras bancas organizadoras de concurso, esse tema tem sido bastante recorrente. Por isso, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje tratando exatamente sobre cláusula de reserva de plenário. Porque a cláusula de reserva de plenário, embora tenha supedâneo condicional, e a gente vai iniciar, inclusive, a nossa fala tratando sobre o artigo 97 da Constituição, mas existem várias nuances em relação à cláusula de reserva de plenário. Quando é que ela pode ser aplicada? Quais são os órgãos fracionários que vão aplicar a cláusula de reserva de plenário, como é que a jurisprudência dos tribunais superiores, principalmente do STF, se comporta sobre julgamentos que abarcam a cláusula de reserva de plenário. Então, o nosso foco inicial vai ser tratar especificamente sobre esse instituto importantíssimo que é a cláusula de reserva de plenário, ou cláusula FUBENC, né, como é tratada dentro do direito norte-americano. Lembrando, né, os senhores e as senhoras sabem que o nosso controle de condicionalidade, tanto por via difusa como por via concentrada, ele calcou-se principalmente nos sistemas austríaco, principalmente no controle difuso, e no sistema norte-americano, no controle concentrado, no controle abstrato de constitucionalidade. Então, para início de conversa, pessoal, a gente vai formatar, então, alguns nuances e alguns lineamentos sobre a reserva de plenário,
E, posteriormente, quando a gente findar essa parte da reserva de plenário, quero tratar com vocês sobre as espécies de decisões no controle concentrado de constitucionalidade. Então, esse vai ser o foco do nosso encontro de hoje. Trabalhar a cláusula de reserva de plenário e as espécies de decisões dentro do controle concentrado. Podemos começar, pessoal? Todo mundo me ouve bem, direitinho? O áudio está ok? Está dando alguma interferência? A gente pode seguir? Então, vamos lá, gente. A gente vai começar aqui e qualquer dúvida, qualquer indagação, podem me chamar, tanto no chat como no microfone, que a gente está à disposição para dirimir as dúvidas de vocês. Pessoal, primeira coisa que você tem que lembrar, e a gente sempre tem acentuado, inclusive, para os queridos alunos e alunas que estão participando do curso de discursivos. Todas as vezes que você vai enfrentar um tema, seja em prova objetiva, mas principalmente em prova subjetiva, você começa tratando o quê? Do conceito, da caracterização geral sobre aquele instituto. Nas primeiras rodadas, a gente percebeu, eu, professor Rebeca, professor Francisco, professor Clécio Alves, que alguns colegas estavam tendo dificuldade quanto à conceituação, ou seja, já iam direto ao ponto, ou já citavam principalmente os artigos de lei. Claro, se você vai fazer essa citação, você demonstra o quê? Repertório jurídico, isso é importante. Agora, se o examinador quer que você trate da reserva de plenário, você não vai iniciar tratando especificamente, por exemplo, do artigo 97 da Constituição. Você vai tentar formatar a ideia, principalmente em relação à formatação desse conceito. Primeiro, qual seria, então, professor, o objetivo da cláusula de reserva de plenário? Pessoal, a cláusula de reserva de plenário, primeiro, ele tem como objetivo preservar o princípio da segurança jurídica. Ora, se nós estamos tratando de um sistema rígido, e geralmente o sistema de controle de constitucionalidade está calcado e assentado no modelo de rigidez constitucional, a gente não pode permitir ou prescindir que qualquer órgão, seja de um tribunal superior ou de um órgão fracionário, possa alterar, por exemplo, a segurança jurídica, sob pena, inclusive, de nós tratarmos de um sistema que vai ser o quê? Cheio de interpretações casuísticas. Então, nesse sentido, a reserva de plenário, ou a fórmula da cláusula de reserva de plenário, tem como objetivo manter o sistema da segurança jurídica, principalmente em relação à declaração de inconstitucionalidade. Então, esse é o primeiro ponto que você, meu aluno, tem que abordar. Tratar sobre a ideia de segurança jurídica casada com a formulação de um sistema de rigidez constitucional e que tem como modelo primordial essa manutenção da presunção da constitucionalidade dos atos normativos do poder público. E aí sim, nós chegamos agora ao supedâneo condicional. Samuel, como é que o texto constitucional trabalha a ideia da cláusula de reserva de plenário? Vamos fazer aqui rapidamente, pessoal, a leitura do artigo 97 da Constituição, onde a gente tem a conceituação legal, não a conceituação doutrinária e jurisprudencial, sobre a cláusula de reserva de plenário. Então, acompanhe aí no seu material. Olha o que diz o artigo 97 da Constituição. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Primeira dúvida. Samuel, por que esse quórum de maioria absoluta? Pessoal, o sistema de rigidez constitucional trabalha com maiorias qualificadas, seja a maioria absoluta ou a maioria de 2/3, que a gente vai ver mais à frente, quando a gente analisar, por exemplo, a arguição de inconstitucionalidade, que é o nome que a cláusula de reserva de plenário tem atualmente no novo Código de Processo Civil. Nós temos um ponto específico, alguns artigos do CPC, mais notadamente os artigos 948 ao 950, que vão tratar da reserva de plenário como arguição de inconstitucionalidade. Então, se a gente quer preservar o sistema que a gente falou agora há pouco, de rigidez constitucional, de aspectos atinentes à presunção da constitucionalidade, você não pode permitir que, por exemplo, você possa retirar uma norma do ordenamento jurídico ou declarar a sua inconstitucionalidade com a maioria simples. Então, a maioria absoluta, a maioria qualificada, o quórum de votação exigido, é justamente para a gente corroborar e manter a ancoragem em relação ao sistema da segurança jurídica que a gente tratou agora há pouco. Outra coisa, Samuel, qualquer órgão pode fazer reserva de plenário? Pelo próprio artigo 97, a gente já pode responder que não. Por exemplo, turma recursal de tribunal pode fazer reserva de plenário? Órgão simplesmente de competência originária, juiz singular, pode fazer análise através da reserva de plenário? Então, cuidado.
em regra, a gente vai ter algumas exceções que a gente vai concatenar daqui a pouco, só os tribunais é que podem, de fato, declarar essa inconstitucionalidade, sob pena, inclusive, de você ferir o princípio da separação dos poderes. Se você permitir que simplesmente turmas recursais, juízes singulares, órgãos de piso pudessem fazer reserva de plenário, você faria o quê? Ferimento ao princípio da separação de poderes, inclusive supressão de instância. Então, para evitar que você suprime instâncias deliberativas de poder e possa, inclusive, ferir o princípio da separação dos poderes, a própria Constituição delineou, quando da formatação do artigo 97, que só os tribunais podem declarar essa inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Então, por isso, coloquei aqui no primeiro slide para vocês que esse voto da maioria absoluta é calcado na ideia de tribunal, ou então do seu órgão especial. Samuel, quais seriam esses órgãos especiais? Calma, que daqui a pouquinho a gente vai ver quais são esses órgãos especiais que podem fazer a declaração de inconstitucionalidade. Então, corroborando, nós precisaremos de maioria absoluta dos membros do tribunal, do órgão especial, para declarar a inconstitucionalidade. Agora, detalhe, e se esse caso já tiver sido analisado? Cuidado com isso, pessoal. Por isso, essa observação. Isso só vai acontecer, a declaração em relação à inconstitucionalidade feita pelo tribunal, se essa é a primeira análise que a questão estiver sendo submetida. Porque imagine, se você já tiver vários casos julgados sobre aquela matéria, em muitos aspectos a gente já vai formatar o quê? Entendimentos jurisprudenciais, sumulares, ou até o quê? Entendimentos vinculantes. A gente vai ver que, inclusive, a cláusula de reserva de plenário vincula o órgão julgador. Então, cuidado em relação à análise que está sendo feita pelo tribunal. É a primeira análise que a questão incidental está sendo submetida à apreciação do órgão. Já ocorreram outras análises em relação, por exemplo, ao sistema de constitucionalidade formal ou à inconstitucionalidade material em relação àquele ponto. Então, muito cuidado quanto ao quórum para você realizar, órgão do tribunal que está realizando e se a matéria, objeto da análise, objeto de interpretação, está sendo feita naquele momento primério ou se você já teve outras análises incidentais em relação à apreciação daquele órgão. Tudo bem? Para isso, pessoal, avançando agora, estou conseguindo visualizar os slides, gente? Tá tudo bem? Tá passando aí direitinho para vocês? O áudio também tá ok? Tudo Sim, tranquilo? professor, tudo ok. Alguma dúvida, alguma observação até agora, pessoal? A gente pode seguir? Ótimo. Então, vamos lá, gente. A gente viu inicialmente, nesse slide número 1, deixa eu só voltar, o conceito sobre a cláusula de reserva de plenário. Mas, como a gente falou, existem alguns lineamentos, principalmente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já vão tratar desses casos que já foram apreciados em algumas situações. Então, nos casos que já foram apreciados em algumas situações, o Supremo Tribunal Federal editou uma súmula vinculante. Lembro que quando a súmula vinculante surgiu, pessoal, lá pela emenda constitucional 45 de 2004, eu era estudante de Direito, e havia uma grande dúvida sobre a abrangência desse instituto. Ou seja, a súmula vinculante fere o princípio do livre convencimento motivado, a súmula vinculante feriria o princípio em relação ao livre convencimento das decisões judiciais, não seria mais adequado você ter formatado um modelo de súmula impeditiva de recurso. Então, foram várias discussões que ocorreram na época da edição do Instituto da súmula vinculante. Fato é que esse instituto ele está presente desde a emenda constitucional 45 e ele também tem presença marcante aqui na cláusula de reserva de plenário. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante número 10. Inclusive, foram das primeiras súmulas vinculantes editadas sobre essa matéria. Então, já vimos em relação aos aspectos sobre a possibilidade de realização da cláusula de reserva de plenário em relação ao quórum de maioria absoluta e aos órgãos especiais do tribunal. Agora, Samuel, se o órgão especial do tribunal realizar a análise em relação à constitucionalidade, isso pode ser feito de qual forma? Quais são as modalidades em que a análise do artigo 97 pode ser feita, sob pena de afronta à cláusula de reserva de plenário? E por isso foi editado o entendimento da súmula vinculante número 10. Todos os amigos e amigas sabem, meu aluno e minha aluna sabe, que, entre aspas, súmula vinculante
só pode ser editado quando você já tem uma série de julgamentos em matéria constitucional. Você não pode simplesmente ter julgamentos isolados que vão levar a uma edição de súmula vinculante. É só vocês lembrarem da polêmica, né, súmula vinculante das algemas, né, que já houve, inclusive, possibilidade de cancelamento da súmula vinculante em relação ao uso de algemas, né? Mas não é o ponto que a gente vai discutir aqui. Fiz apenas essa remissão para que meu aluno e minha aluna lembrem sobre as polêmicas em relação a essas matérias de ordem constitucional que muitas vezes já foram até simuladas de caráter vinculante pelo COLEM do STF. O que nos interessa aqui, pessoal, é analisar o que nos diz a súmula vinculante número 10. Então, acompanhe aí no seu material e agora vamos acompanhar juntos o entendimento da súmula vinculante número 10. A súmula vinculante 10 do Supremo diz o seguinte: viola a cláusula de reserva de plenário, que a gente acabou de ver do artigo 97 da Constituição, a decisão de órgão fracionário, e aí sim a gente entra agora nos aspectos atinentes aos órgãos especiais dos tribunais, ou seja, órgãos fracionários de tribunais, as câmaras que vão justamente fazer esse julgamento, as turmas dos tribunais superiores que fazem esse julgamento, elas não podem simplesmente, gente, além de não declarar expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afastar sua incidência no todo ou em parte. Lembre, coloquei inclusive essa observação. Gente, fique atento. Quando você vai estudar controle de constitucionalidade, você tem que ficar atento não só a esses entendimentos de súmula vinculante, aos entendimentos legais, mas principalmente a saber como é que a jurisprudência se comporta. Como é que os tribunais estão se comportando em relação ao uso da cláusula de reserva de plenário. Então, atenção, gente. A cláusula de reserva de plenário ela é exigida apenas para a declaração de inconstitucionalidade. Ou seja, vai ser na declaração da inconstitucionalidade, se não é qualquer modalidade, sim. Aqui eu posso tratar tanto de inconstitucionalidade formal como de inconstitucionalidade material. Lembre daquela classificação que a gente estuda lá em direito constitucional, de normas formalmente constitucionais e normas materialmente constitucionais. Então, nesse caso, eu vou utilizar a cláusula de reserva de plenário apenas para a declaração de inconstitucionalidade, sob pena de ferimento do preceito da súmula vinculante número 10. Então, vamos ler novamente para consolidar esse entendimento. Viola a cláusula de reserva de plenário do 97 da Constituição a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Então, veja, a cláusula de reserva de plenário, como a gente falou no início da nossa exposição, segue o quê? A rigidez constitucional e o princípio da segurança jurídica. Então, eu não posso perquirir que o órgão fracionário, tudo bem, não declarou a inconstitucionalidade, nem formal, nem material. Mas ele está o quê? Afastando a incidência da norma, seja de parte da norma, seja de toda a norma. Então, claramente, eu estou fazendo o quê? Um ferimento à rigidez. Eu estou ferindo as instâncias deliberativas de poder. Por isso é que a súmula vinculante número 10 ela foi clara e evidente nesse sentido. E para evitar que haja esse ferimento, observe sempre essa ideia de que eu vou exigir a cláusula de reserva de plenário para a declaração de inconstitucionalidade. Não confundir também, pessoal, que a gente vai tratar daqui a pouco, declaração de inconstitucionalidade com juízo de recepção. Samuel, o que seria isso? Juízo de recepção é quando você vai fazer análise quanto à compatibilidade de uma norma anterior à Constituição com o atual entendimento constitucional. Até porque nós só vamos fazer controle de constitucionalidade com normas erigidas sob a égide da atual Constituição Federal. Então, muito cuidado para não confundir análise sobre constitucionalidade com juízo de recepção. Juízo de recepção não é análise de constitucionalidade. Juízo de recepção é juízo de validade, é juízo de legitimidade. Então, cuidado para que você não confunda esses institutos de recepção e análise constitucional. Samuel, mas como é que a jurisprudência, então, do Supremo Tribunal Federal tem se comportado em relação a essas modalidades de interpretação? Primeiro, coloquei aqui uma jurisprudência, pessoal, uma jurisprudência até um pouco mais antiga, de 2010, que trata exatamente sobre o uso da interpretação conforme. A gente vai já tratar, quando a gente falar um pouco sobre as modalidades de interpretação no controle concentrado de constitucionalidade, que a interpretação conforme, talvez, me arrisco a dizer,
é a forma de interpretação mais utilizada no controle concentrado de constitucionalidade. Porque na interpretação conforme, o Supremo Tribunal Federal ele não afasta a ideia, por exemplo, da norma constitucional. Querem ver um exemplo? Pessoal, quem tiver, por exemplo, com a sua Constituição, por favor, vamos lá para o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal. Se você tiver com a sua Constituição em mãos, vamos só fazer uma rápida leitura sobre o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição. Esse artigo é bem conhecido, né? Foi justamente quando o Supremo Tribunal Federal fez a análise da questão sobre a família, criança, adolescente, jovem e idoso, né? Então, para a gente entender a ideia da interpretação conforme, vamos fazer a leitura rapidinho aqui do 226, parágrafo 3º. Localize aí, se você estiver com a sua Constituição em mãos, para a gente fazer essa análise. Então, vamos lá, pessoal. Olha o que diz o artigo 226 da Constituição. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Samuel, esse é o caput 226, né? Ok. Agora, veja o que nos diz o parágrafo 3º desse mesmo artigo. E aí advém o julgamento que eu queria comentar com vocês, que foi o julgamento realizado pelo STF nas ADIs 4277 e no julgamento da ADPF 132, né? A famosa arguição de descumprimento de preceito fundamental 132. O parágrafo 3º, gente, diz o seguinte: para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Pessoal, esse foi o famoso julgamento em que o Supremo deu interpretação conforme ao 226, parágrafo 3º da Constituição, corroborando a ideia de que as uniões homoafetivas têm que ter a mesma proteção jurídica em relação às uniões heterossexuais. Mas me diga uma coisa, da análise do 226, parágrafo 3º, houve a declaração de inconstitucionalidade desse parágrafo? E aí, o que é que vocês me dizem? Houve declaração de inconstitucionalidade, pessoal, formal ou material do parágrafo 3º do artigo 226? E a resposta é não. Não houve declaração de inconstitucionalidade, nem formal, muito menos material. Porque na interpretação conforme não vai ocorrer um juízo de inconstitucionalidade. Mas veja, e aí nós chegamos à jurisprudência. A interpretação conforme a Constituição, por veicular juízo afirmativo da constitucionalidade da norma interpretada, dispensa, quando exercida no âmbito do controle difuso, a instauração do incidente à reserva de plenário. Porque, nesse caso, o que é que o Supremo Tribunal Federal faz quando realiza interpretação conforme? Ele vai dizer qual técnica interpretativa mais se adequa àquele preceito. Eu não vou simplesmente afastar a aplicação, por exemplo, da norma que nós acabamos de ler, o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição. Mas eu vou fazer o quê? Um juízo de compatibilidade, um juízo de legitimidade, um juízo de aplicabilidade. E qual é a forma de maior aplicabilidade da norma? Garantir maior abrangência, garantir uma maior interpretação. Então, você pode aplicar aqui não só os requisitos da interpretação conforme, quanto da interpretação extensiva. A gente pode utilizar várias modalidades de interpretação em relação ao julgamento realizado no Supremo, quando do julgamento da ADPF 132. Agora, cuidado. Gente, interpretação conforme, como o próprio nome já denota, você lembra muito bem dos seus estudos de hermenêutica jurídica, nós temos aqui uma técnica de interpretação. Eu não estou falando de técnica de decisão. As técnicas de decisão a gente vai ver daqui a pouco, quando eu estiver falando para vocês das modalidades de decisão no controle concentrado. Então, não confunda técnicas interpretativas, como é o caso, por exemplo, da interpretação conforme, do princípio da unidade da Constituição, do princípio da máxima efetividade, com técnicas de decisão. Às vezes o aluno tem alguma dificuldade com algumas terminologias e isso acaba criando barreiras. Na interpretação conforme, o juízo exercido é um juízo de constitucionalidade e não juízos em relação a alguns aspectos ligados ao incidente da reserva de plenário. Pessoal, alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Alguém está com alguma dificuldade? O áudio está chegando ok para todo mundo? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Professora Rebeca, tudo bem? Tudo bem, Samuel. Tá tudo tranquilo, tá ótimo.
Ótimo, pessoal. Então, qualquer dúvida, gente, é porque assim, eu estou perguntando, até desculpe se eu estou sendo repetitivo, porque às vezes, como eu estou com os slides cheios aqui, eu não estou vendo, por exemplo, se está chegando pergunta no chat. Então, se estiver chegando alguma pergunta no chat ou surgir alguma indagação, professor, está falando um pouco rápido. Eu acho que vocês já perceberam que a minha dicção é um pouquinho rápida, né, para não dizer acelerada demais. Mas se tiver rápido, se alguém tiver algum tipo de problema em relação à dicção, pode dizer, Samuel, repete novamente, que eu fiquei com dúvida. Então, tem alguma pergunta aqui que a gente queria que você respondesse? Não tem problema, pessoal. Vocês podem interromper. O momento aqui realmente é de debate, é de reflexão. Então, qualquer dúvida, podem me avisar, tá bom? Então, pessoal, a observação também que eu coloquei ao final, geralmente eu coloco nos slides algumas observações até importantes para que o aluno leve isso, não só para a prova, mas você tem que levar isso para a sua vida profissional. Você que já advoga, você que estuda para concurso, você que está estudando para pós-graduação, você tem que lembrar que esses entendimentos não vão servir simplesmente para você responder uma prova objetiva ou uma prova subjetiva. Isso vai servir para a sua atuação profissional. Fico impressionado, eu já ministro essa cadeira de hermenêutica jurídica há alguns anos, né, já milito na área, e é impressionante, gente, como pessoas que já estão no dia a dia, fora isso, não estou falando de estudante, eu estou falando de pessoas que já estão militando no dia a dia, magistrados, membros do Ministério Público, defensores públicos, advogados, sentem dificuldade com essa conceituação em relação a técnicas de interpretação e técnicas de decisão. Então, por isso, eu estou repisando bastante esse entendimento, peço até desculpa se eu estou sendo repetitivo, porque é importantíssimo que o estudante possa fazer essa diferenciação. Por quê? Porque isso vai redundar no pronunciamento do órgão fracionário. Agora, Samuel, beleza, o órgão fracionário não violou, por exemplo, a súmula vinculante número 10, já que, por exemplo, nesse caso, não houve, por exemplo, uma declaração expressa de incondicionalidade. Agora, me diga uma coisa, e se eu não concordo com a observação em relação à rejeição ou acolhimento da arguição de incondicionalidade, que é o termo que nós vamos ver daqui a pouco, que o Código de Processo Civil usa quando ele vai tratar da cláusula de reserva de plenário? Sinto muito. Sinto em dizer-lhe que o pronunciamento de órgão fracionário, pessoal, e esse é um ponto até polêmico na doutrina da jurisprudência, pela rejeição ou acolhimento da arguição, é irrecorrível. Você sabe muito bem, né, que esse princípio vige principalmente lá no direito do trabalho, né, sobre a ideia, por exemplo, da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Isso acontece também, por exemplo, no direito eleitoral, em que, em regra, por exemplo, recursos eleitorais não teriam um efeito suspensivo. Mas, em regra, no processo civil, há uma ampla possibilidade de recorribilidade. Agora, eu não estou tratando aqui primeiro. Qual é a natureza jurídica da cláusula de reserva de plenário? Isso não é natureza jurídica, por exemplo, de decisão interlocutória. A natureza jurídica seria recursal. Se a natureza jurídica é recursal, haveria a possibilidade, por exemplo, de um recurso nominado, haveria a possibilidade, por exemplo, se você pensar tecnicamente no recurso especial, no recurso extraordinário. Agora, lembre, Samuel, a gente não estava debatendo lá no início da aula que o sistema é ancorado na rigidez constitucional. Se eu for pressupor, se eu for perquirir, que eu vou garantir que o pronunciamento de rejeição e acolhimento da arguição vai ter recurso, pessoal, essa análise ela vai prescindir não só uma análise de mérito, mas uma análise procedimental. Então, claramente, eu vou estar fazendo o quê? Ferimento à supressão de instância. Vai haver supressão de instância em relação aos órgãos do Poder Judiciário. Então, esse é o fundamento utilizado pela doutrina para informar sobre a ideia da irrecorribilidade. Então, fixem esse entendimento. Pronunciamento de órgão fracionário, seja pela rejeição ou acolhimento dessa arguição, gente, é irrecorrível. Mas não tem nenhuma forma de eu atacar esse tipo de pronunciamento? Tem. Mas a gente vai ver daqui a pouco que não vai ser através de instrumento recursal. Vai ser através de outros incidentes que a gente vai tratar daqui a pouco. Mas guarde essa informação. Em regra, o pronunciamento de órgão fracionário, pela rejeição ou pelo acolhimento da arguição de inconstitucionalidade, vai ter esse caráter da irrecorribilidade. E aí, pessoal, nós chegamos a um ponto importante que eu queria tratar com vocês. Vejam que os slides estão até um pouco exaustivos, um pouco grandes, porque o novo Código de Processo Civil, ele tratou especificamente dessa matéria nos artigos 948 a 950. Aqui, nesse momento, eu vou tratar com vocês do artigo 949, que trata exatamente sobre a chamada arguição de inconstitucionalidade, que nada mais é, como a gente já vem falando, sobre a ideia da reserva de plenário.
Veja que nós temos aqui duas possibilidades que nos são colocadas pelo 949 do Código de Processo Civil. Acompanhe aí pelo seu material. Samuel, me diz uma coisa. Se a arguição for rejeitada, o julgamento simplesmente prossegue, o ato normativo que está sendo atacado em relação à sua funcionalidade formal e material vai ter validade ou não? Então, observe, gente, com muita atenção, o que é que nos diz o 949, incisos 1º e 2º do Código de Processo Civil. Acompanhe. Artigo 949. Se a arguição for, e aqui nós estamos tratando de qual arguição, pessoal? A arguição de inconstitucionalidade, ou seja, o epíteto criado pelo novo Código de Processo Civil para tratar sobre a cláusula de reserva de plenário. Se ela for rejeitada, nós temos a seguinte possibilidade: o julgamento prossegue. Então, nesse caso, eu vou aplicar a lei ou o ato normativo que está sendo o quê? Acoimado, que está sendo atacado quanto à sua constitucionalidade. Ora, se a rejeição ocorreu, não há que se falar em constitucionalidade, seja formal ou material. Então, prossegue o regular processamento em relação à aplicação da lei. Isso é até um aspecto, pessoal, que todos vocês sabem, já trataram sobre isso nos estudos de vocês, em relação à presunção de legitimidade das leis. Quando é que uma lei, gente, sai do ordenamento jurídico? Quando há uma incompatibilidade em relação a outra lei que foi editada, ou quando há declaração de inconstitucionalidade daquela lei ou daquele ato normativo. Não é o caso. Nós não estamos tratando aqui nem de rejeição expressa, nem de rejeição tácita, e muito menos de inconstitucionalidade. Então, em caso de rejeição, prossegue o julgamento, podendo aquela lei que estava sendo atacada quanto à sua constitucionalidade formal ou material, ter o seu regular processamento. Agora, de outro norte, de outro viés, e se for acolhida, o que vai acontecer em caso de acolhimento? Aí sim, nós temos outras questões atinentes ao acolhimento que a gente não vê na rejeição. Se ocorre o acolhimento da arguição, a questão vai ser submetida ao plenário do tribunal. Samuel, essa decisão de acolhimento pode ser tomada monocraticamente? Pode ou não pode, pessoal? A decisão de acolhimento da arguição de inconstitucionalidade pode ser tomada monocraticamente? Resposta: depende. Às vezes o aluno e a aluna ficam um pouco preocupados, né? Quando ele está fazendo seus estudos, e às vezes alguns professores durante a graduação fazem essa pergunta, atende para o aluno dizer sim, não, e aí ele vai fundamentar. Depende do quê? Depende do tipo de pronunciamento. Em regra, gente, qual é o caráter da decisão monocrática? É um caráter precário, é um caráter que pode ser derrubado a qualquer momento. Então, por isso é que a ideia de acolhimento que está presente no 949, parágrafo 2º, pressupõe que a decisão tomada, por exemplo, monocraticamente, numa turma, numa Câmara, tem que ser submetida ao plenário, ou então ao órgão especial. Porque, nesse caso, eu vou ter, inclusive, um quórum mais simples. Vejam que quando a gente estava analisando o artigo 97 da Constituição, qual é o quórum, gente? É simples? Não, a maioria é absoluta. Mas, nesse caso, de acolhimento da arguição em relação à inconstitucionalidade, a questão vai para o plenário ou para o órgão especial, caso haja, mas, nesse caso, eu vou precisar apenas de maioria simples, quebrando aquela regra geral lá do artigo 97, em relação, por exemplo, à ideia da maioria absoluta. Samuel, e qual é o fundamento para isso? Por que eu estou mudando, por exemplo, a regra da maioria absoluta para a maioria simples? Porque, nesse caso, eu não estou mais apenas analisando a inconstitucionalidade. Vejam que aqui a análise não vai ser sobre a inconstitucionalidade formal ou material. Eu estou apenas aqui fazendo o quê, pessoal? Juízo de admissibilidade. Se eu estou fazendo de juízo de admissibilidade, o que eu estou dizendo? Olha, o plenário ou o órgão especial do tribunal, ele pode deliberar sobre essa matéria? Ele tem competência originária? Ele tem competência recursal? Então, por isso, pela análise não ser apenas de constitucionalidade, mas de admissibilidade, eu não preciso de maioria absoluta. Então, muitas vezes, quando o aluno e a aluna está estudando esses temas, você até entende o conteúdo. Agora você tem que buscar o quê? O fundamento da formatação daquele conteúdo. E o fundamento para a redução do quórum em relação à maioria advém ao juízo de admissibilidade. O juízo aqui não é um juízo de inconstitucionalidade, mas eu vou admitir a deliberação do pleno ou do órgão especial sobre o tema. E aí a gente entra naquela mesma observação que a gente falou agora há pouco. Observem essa observação que a gente colocou. A decisão do plenário acerca da ou constitucionalidade ou inconstitucionalidade
acabamos de falar sobre a ideia da irrecorribilidade, né, não é novidade, mas vincula o órgão fracionário. Por quê? Pessoal, o sistema de precedentes é até complicado, porque o novo Código de Processo Civil, alguns autores defendem essa tese, professor Daniel Assunção Amorim Neves, professor Luiz Guilherme Vandier, defendem a tese que, na verdade, agora o novo Código de Processo Civil implantou indiretamente no ordenamento jurídico brasileiro um chamado direito jurisprudencial. É um tanto quanto perigoso se afirmar isso, porque, de fato, o nosso sistema ainda é muito ancorado no sistema romano-germânico, embora o sistema de precedentes esteja se fortalecendo cada vez mais no ordenamento jurídico brasileiro. E um dos aspectos que se levanta para se falar da ideia desse direito jurisprudencial seria a vinculação que ocorre, por exemplo, quando o julgamento da reserva de plenário. Ora, se eu estou vinculando o órgão fracionário, eu estou dizendo o quê? Incorpora-se esse julgamento como uma premissa. Agora, premissa é aquele aspecto que você leva quando do julgamento para o uso de uma argumentação jurídica. Agora, uma premissa, gente, em regra, ela é afastável ou inafastável? Em regra, pessoal, qualquer premissa é afastável. Mas veja que a gente está falando aqui em vinculação da decisão do plenário. Se eu estou falando em vinculação, essa premissa, essa argumentação que foi usada quando do julgamento da norma, seja para declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, ela é inafastável. Por isso a ideia da vinculação. Então, nesse caso, após a publicação do acórdão, eu posso reiniciar o julgamento da questão concreta perante o órgão fracionário, garantindo a vinculação. Então, a ideia de vinculação dos órgãos fracionários em relação à decisão sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade abarcaria essa formatação advinda do novo CPC, que trata de um direito jurisprudencial. Como eu falei para vocês, essa questão não é nada unânime, nem na doutrina e nem na jurisprudência. Samuel, haveria uma força obrigatória dos precedentes no CPC? Depende da análise que você está fazendo. Depende do tipo de prova que você vai submeter. Advirto aos senhores e às senhoras que é muito importante saber que o nosso sistema ainda é positivo, ainda é legal, ainda é codificado. Então, seria até um precedente perigoso afirmar que a gente vive uma era do direito jurisprudencial. Jamais estou tirando, e os senhores e as senhoras tenham certeza que me entendem, jamais estou tirando o caráter vinculante das decisões, principalmente em relação a precedentes do Supremo Tribunal Federal, que é a corte guardiã da Constituição. Mas, a meu ver, a ideia de vinculação passa muito mais por um caráter de recomendação para que os tribunais agora possam seguir determinados entendimentos vinculantes do que esse caráter de obrigatoriedade. A gente sabe muito bem que lá no sistema, por exemplo, do common law, no sistema dos precedentes, há uma força obrigatória dos precedentes. Então, os precedentes são ancorados principalmente naquela ideia da interpretação histórica, da lenta evolução das leis em relação ao epíteto social. Isso não acontece com tanta força no direito brasileiro. Mas estou colocando essas elucubrações aqui, né, para que você, meu aluno, você, minha aluna, possa debater. Não estou trazendo respostas definitivas. Na verdade, estou trazendo mais o título daquele programa da TV Cultura, né, o Provocações. A gente está fazendo aqui provocações para que a gente possa chegar e realizar uma boa discussão, caso isso seja cobrado, por exemplo, numa prova subjetiva. Né? Essas questões discursivas têm caído muito nas últimas bancas, né? Outra observação, gente. Pessoal, tudo bem? Até aqui. Alguma dúvida? A gente pode seguir, pessoal? Alguém quer fazer alguma indagação? Alguma pergunta? Tá rápido? Tá dando para todo mundo acompanhar? Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Podemos seguir? Vamos lá, gente. Qualquer dúvida, qualquer indagação, me chamem, tá? Vocês podem abrir o microfone. Se tiver alguma pergunta no chat, alguém abre o microfone, pode me avisar também, que a gente vai no chat para tentar tirar essas dúvidas, tá? Mas até aqui, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza. Ótimo. Vamos lá. Pessoal, segunda observação. Não há reserva de plenário, e eu estou acentuando muito isso, porque muito aluno aplica a reserva de plenário. Nesse caso, eu não aplico. Então, eu estou colocando essas pegadinhas, essas famosas cascas
tribunal ou órgão especial. Isso já é pacífico. Agora, detalhe. Tá dando falha na conexão aqui, gente? Vocês estão me ouvindo? Saiu um aviso aqui de falha na conexão. Deixa eu ver. Todo mundo me ouvindo, gente? Travou um pouco agora. Deu uma falha muito rápida, mas já retornou. Já voltou, né? Pois me avisem, tá, pessoal? Porque às vezes a internet pode variar um pouco, mas aí quando eu vi o aviso aqui de instabilidade, já fiquei preocupado de ter caído, né? Mas graças a Deus deu para voltar, né? Pronto, travou um segundinho, mas voltou, graças a Deus. Vamos lá. Retomando. Samuel, eu vou utilizar a reserva de plenário em relação à aplicação de jurisprudência firmada pelo pleno, ou seja, pela composição da corte ou pelas turmas? Não. Então, guarde essa informação. Vamos repetir. Não há reserva de plenária ancorada no 97 da Constituição, a aplicação de jurisprudência firmada pelo pleno, que a gente acabou de ver, que pode ser feito quando da acolhida da arguição de inconstitucionalidade, ou pelas turmas do Supremo. Primeira turma, segunda turma. Por quê? Samuel, qual é o fundamento ontológico que eu posso utilizar para ancorar esse entendimento? Não é necessária identidade para a aplicação dos precedentes. Ora, Samuel, mas agora eu estou sem entender. Se eu estou falando de vinculação, como é que não há identidade? Pessoal, quando você vai aplicar precedentes que vão resultar de declaração ou de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, o que eu vou querer? Eu não vou querer simplesmente que haja essa identidade absoluta. Eu vou precisar o quê? De equivalência. E na equivalência eu quero o quê? Fundamentos fáticos e jurídicos atinentes aos casos. Agora, eu não vou precisar simplesmente uma identidade absoluta, que as causas sejam idênticas, iguais. Essa é uma crítica que é feita, inclusive, coloco para vocês, vivi essa situação quando era estudante, que quando surgiu, por exemplo, o Instituto da Súmula Vinculante, muitos perguntavam sobre isso. Ora, o Instituto da Súmula Vinculante preconiza a ideia de que você vai vincular os julgamentos por parte dos órgãos da administração pública, direta e indireta, dos poderes da República. Agora, me diga uma coisa, pessoal, mesmo depois de vários anos, desde a edição da Emenda Constitucional 45 de 2004, onde é que a gente encontra essa identidade absoluta para que você possa dizer que esse entendimento vai ser vinculante e esse não vai ser? Então, claramente, com a devida vênia, estou dando aqui o de ministro Marco Aurélio Mello. Marco Aurélio geralmente é o ministro dos votos vencidos, né? E eu estou dando aqui esse entendimento também como voto vencido. A meu ver, não entra no meu entendimento, respeito seu entendimento se você tem um entendimento contrário, não estou aqui para impor nenhum tipo de posicionamento. Eu não consigo ver essa identidade absoluta para você tratar de entendimento vinculante. Não, professor, mas a ideia de entendimento vinculante é calcada na possibilidade de você fazer julgamentos em lote, de você diminuir a quantidade de processos judiciais, de você tentar combater o abarrotamento judicial. Concordo com você. Mas aí você teria outros objetos para tratar disso. Súmula impeditiva de recurso, irrecorribilidade em relação a alguns aspectos, possibilidade de você não prever efeito suspensivo e outros instrumentos recursais, você atacaria a consequência com outras causas. Mas não foi esse o entendimento que o legislador constituinte reformador assim seguiu. Então, é importante a gente entender que não há essa necessidade da identidade absoluta. Lembrem-se sempre disso. Identidade absoluta é algo dispiciendo para que eu fale em cláusula de reserva de plenário. Eu vou sempre preconizar a ideia de equivalência, matérias fáticas e jurídicas que têm panos de fundo equivalentes. Agora, não caia nesse conto do vigário, já vi várias questões de prova colocando a necessidade de identidade absoluta para aplicação de precedentes. Falso. Eu não vou precisar dessa identidade absoluta. Pode marcar falso, porque nesse caso aqui o critério vai ser de equivalência. Outra coisa, pessoal, na reserva de plenário, lembrem daquela ideia que a gente tratou lá no início da aula. Eu estou fazendo juízo de recepção ou estou fazendo juízo funcional? E aí nós chegamos a esse ponto. Não é necessário observar na reserva de plenário quando o tribunal está declarando que uma lei não foi recepcionada pela Constituição. Por exemplo, sempre dou esse exemplo em sala de aula, que quando você vai estudar, por exemplo, direito eleitoral, e agora no período de eleição, muitos alunos e alunas, advogados e advogadas, têm essa dificuldade de dizer, olha, eu vou aplicar o que no caso concreto, professor? O Código Eleitoral, a Lei 9.096/95,
a Lei Complementar 64/90, que trata dos critérios de inelegibilidade, ou seja, qual é o regramento pertinente que eu vou utilizar. E por que eu falo muito no Código Eleitoral? Vocês sabem muito bem que o Código Eleitoral é a Lei 4.717/65, que foi formatado em plena ditadura militar. O Código Eleitoral, os senhores lembram, né? Senhores e as senhoras lembram, que tratam até de eleição indireta. Está lá no Código Eleitoral, lá no artigo 14, ele falando em eleição indireta para chefe do Poder Executivo. Então, veja que muitos artigos do Código Eleitoral, eles não foram recepcionados pela Constituição Federal de 88. Eles foram tacitamente revogados pela Constituição Federal de 88. Agora, me diga uma coisa. Essa análise de recepção não está tratando simplesmente de declaração de inconstitucionalidade. Aí eu vou utilizar outra técnica. Qual seria essa técnica, gente? Filtragem constitucional. Então, na filtragem constitucional, o hermeneuta que vai analisar a norma, ele tem que saber, ora, esse entendimento foi recepcionado pela Carta Constitucional de 88? Eu posso falar, por exemplo, em eleição indireta? Eu posso falar em relação à composição dos tribunais? Por exemplo, o Código Eleitoral fala que a composição do Tribunal Superior Eleitoral pode chegar a 11 ministros, enquanto o artigo 119 e 120 da Constituição fala que eu vou ter, no mínimo, 7 ministros. Então, veja que há necessidade de fazer o quê? Um juízo de recepção, um juízo de filtragem constitucional. Isso difere em relação à reserva de plenário. Por quê? Não é necessário, na reserva de plenário, caso haja esse juízo de recepção, simplesmente fazer esse tipo de análise. Então, corroborando esse entendimento, só vai existir inconstitucionalidade se a lei for posterior ao comando constitucional. E onde é que eu vejo isso? Na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Acompanhe aí no seu material. A cláusula de reserva de plenário, o full bank, é aplicável somente aos textos normativos erigidos sob a égide da Constituição. Então, guarde essa informação. Não confunda juízo de recepção, seja formal ou material, com juízo de constitucionalidade, também formal ou material. Porque para eu aplicar a reserva de plenário, eu tenho que saber se aquele texto, de fato, está formatado com a Constituição sob a égide do atual entendimento. Então, por favor, eu fico muito preocupado com isso, por isso eu estou repetindo várias vezes, importantíssimo esse entendimento, para que você não confunda juízo de recepção. Deixa eu ver uma pergunta que a Luana fez. Professor, nesse caso, não é necessária a reserva de plenário pelo tribunal quando não houver uma lei não recepcionada pela Constituição revogada? De fato, haveria a possibilidade da recepção, Luana. Agora, não haveria necessidade da reserva de plenário, por quê? Beleza, a lei não foi recepcionada pela Constituição, ou foi revogada. Agora, qual foi o parâmetro de análise? Foi a Constituição atual, vamos supor, no nosso caso, a Constituição de 1988, ou eu estou tratando da Constituição anterior, vamos supor. Essa análise em relação à recepcionalidade da norma foi feita em relação à Constituição de 88 ou à Constituição de 67, de 69? O juízo de recepção, Luana, é um juízo calcado na ideia de compatibilidade material. A cláusula de reserva de plenário é um juízo de compatibilidade constitucional. Então, na compatibilidade material, eu vou fazer o quê? Saber se aquela norma pode ser aplicada sob o atual entendimento constitucional. Eu posso aplicar no atual entendimento constitucional eleição indireta? Não. Porque, claramente, a Constituição veda a eleição indireta, salvo aquelas hipóteses que a gente já conhece, né? Quando há, por exemplo, dupla vacância no mandato de presidente e vice-presidente da República em menos de 2 anos para a próxima eleição. Aí, nesse caso, é a única possibilidade que a Constituição abarca a possibilidade de eleição indireta, né? Mas, em regra, o juízo de compatibilidade e de recepcionalidade não prevê a ideia de eleição indireta, que está previsto lá no artigo 14 do Código Eleitoral. Então, a cláusula de reserva de plenário não vai entrar simplesmente de um juízo de recepcionalidade, mas de compatibilidade constitucional, material ou formal em relação ao texto constitucional. Não sei se me fiz entender, mas espero ter respondido a tua dúvida, Luana. Outra coisa, pessoal, a gente até tinha falado no início dos nossos comentários. Pessoal, não preciso observar cláusula de reserva de plenário em caso de turma recursal. Só não, mas a turma recursal não faz parte dos órgãos do Poder Judiciário
A turma recursal não está especificamente tratando, por exemplo, de uma análise do tema. Gente, se eu permitir que turma recursal, que juizado especial realize reserva de plenário, eu vou estar, mais uma vez, fazendo o quê? Supressão de instância. E nós vimos lá na análise inicial do artigo 97, que são os tribunais e os órgãos especiais que vão fazer isso. Então, a análise ontológica e procedimental que chega a essa resposta é dizer o seguinte: olha, a turma recursal não trata especificamente de um tribunal. Eu estou falando de um órgão de primeiro grau. E, ao falar de um órgão de primeiro grau, eu não posso falar de análise constitucional feita por um órgão de primeiro grau. Esse é o mesmo fundamento, pessoal, para dizer que, por exemplo, juiz singular pode realizar a cláusula de reserva de plenário? Não. Ele pode fazer outras modalidades de controle. O juiz singular ele vai fazer outras modalidades de incidentes dentro do controle difuso. Mas eu não vou perquirir ou permitir que o juiz de piso possa fazer a aplicação da reserva de plenário. Outra coisa, vejam que agora a gente está entrando muito nas exceções. Acabei de falar para vocês que o objetivo agora desse estudo é fazer com que você não erre em prova, principalmente nessas questões objetivas agora, para saber onde eu aplico e onde eu não vou aplicar a reserva de plenário. A gente está entrando agora muito nas exceções. Então, é muito importante que você tenha bastante atenção nesse ponto. Samuel, vou aplicar a reserva de plenário quando, por exemplo, um desembargador ou um ministro de tribunal declarar, como a gente tinha falado agora há pouco, monocraticamente, de maneira precária, a inconstitucionalidade de uma lei. Se eu perquirir isso aqui, gente, ou se eu permitir isso aqui, mais uma vez eu estou dizendo que uma decisão precária poderia ter caráter definitivo. E volto a dizer, não estou fazendo aqui nenhum tipo de crítica procedimental à decisão monocrática. A gente vê várias vezes os tribunais, tanto superiores como tribunais de primeiro e segundo graus, realizando decisões monocráticas. É só você lembrar. A decisão que ocorreu recentemente sobre o afastamento, por exemplo, do governador do Rio de Janeiro, foi uma decisão monocrática, depois confirmada pelo plenário do Superior Tribunal de Justiça. Mas, por exemplo, eu não estou tratando aqui de afastamento de chefe do Poder Executivo. Eu estou tratando aqui de inconstitucionalidade de lei, afastando o entendimento legal. Então, nesse caso, aplico ou não aplico? Resposta, não aplico. Entendimento também corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, nesse agravo de instrumento, 639-805. Não ofende a cláusula de reserva de plenário a decisão do relator, que se limita a aplicar entendimento firmado pelo plenário do STF, no sentido de inconstitucionalidade da norma. Então, muita atenção em relação a esses aspectos. Decisão monocrática é decisão precária. Se eu estou tratando de decisão precária, eu não posso simplesmente dizer que eu vou aplicar a todo momento esse tipo de decisão em caráter monocrático. Outra observaçãozinha importante aqui também. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Tá bom o ritmo, pessoal? Tá rápido? Tá tranquilo? Tá dando para todo mundo entender? O áudio já tá ok? Ficou tudo bem? A gente pode seguir? Alguém quer fazer alguma indagação? Ótimo. Vamos lá. Pessoal, algumas pessoas questionam, já vi inclusive vários doutrinadores fazendo esse tipo de questionamento, por que Samuel, as turmas do Supremo Tribunal Federal, as turmas do Tribunal Constitucional, que tem que realizar a guarda da Constituição, não estão subordinadas à reserva de plenário? Não seria um contrassenso conceitual eu dizer que as turmas do tribunal que faz a análise constitucional sob a égide do entendimento vigente não está subordinada à reserva de plenário? Mais uma vez, pessoal, todas as vezes que você preconizar um entendimento ou que buscar uma análise desse entendimento, vá buscar o fundamento ontológico daquilo, vá buscar o fundamento procedimental daquilo, para que você não fique boiando. Você pode muito bem citar esse entendimento, inclusive, em prova. E esses entendimentos em prova demonstram o quê? Repertório jurídico. É isso que o examinador quer. Às vezes eu coloco nas observações, quem já viu as minhas correções, embora eu não nomine, mas sabe muito bem, né? Às vezes falta um pouco de fundamentação ontológica em relação a alguns aspectos. É o que acontece, por exemplo, quando alguns questionam e não entendem porque as turmas do Supremo não estão subordinadas à reserva de plenário. Então, vamos lá. A gente tem que destacar
que o STF, pelas suas turmas, não está subordinado à reserva de plenário. Por quê? Pessoal, se eu estou fazendo análise de recurso extraordinário, eu estou analisando o quê? Competência constitucional. Esse é o momento mais importante para a gente destacar a competência constitucional, é justamente na análise do RE, que é o ponto fulcral, muito antes de pré-questionamento, muito antes de você entrar na matéria de fundo que está sendo analisado. No recurso extraordinário, eu estou dependendo de matéria constitucional. Ora, se eu estou tratando de matéria constitucional, que é o aspecto primevo do recurso extraordinário, e é um recurso de fundamentação vinculado, por isso mesmo que a gente acabou de falar em pré-questionamento. Pessoal, observe essa jurisprudência que eu coloquei para vocês aí, que foi firmada exatamente no recurso extraordinário, RE 361.829. O Supremo Tribunal Federal exerce por excelência o controle difuso de constitucionalidade quando o julgamento do RE, tendo seus colegiados fracionários, e aí a gente entra nas turmas, competência regimental. Então, pelo próprio regimento do Supremo Tribunal Federal, às vezes falo muito no regimento interno, porque, por exemplo, quem já fez prova de Tribunal Superior, não sei se alguém aqui já fez prova do STF, do FTJ, gente, o que tem caído de questão sobre regimento interno é uma enormidade. E essas questões de regimento interno, muitas vezes o aluno ou a aluna deixa para analisar nas últimas semanas de prova e acaba tendo problema. Até em relação, por exemplo, a essa ideia que a gente está debatendo aqui, sobre a vinculação ou não de turmas do Supremo Tribunal Federal à ideia da observância da reserva de plenário. Então, esse entendimento, que é vinculado pela jurisprudência do Supremo, mas também pelo regimento interno da Casa, diz o seguinte: olha, se há essa competência regimental, eu não tenho que submeter as turmas do tribunal à ideia do 97. Então, nesse caso, como o STF faz essa análise do controle difuso dentro do julgamento do RE e a competência regimental dos órgãos fracionários para tratar desses aspectos, eles não estão ofendendo o artigo 97 da Constituição. Então, veja que a competência aí é definida por aspectos legais, regimento interno, e por aspectos atinentes aos julgamentos da Corte Suprema. Então, todas as vezes, pessoal, digo isso para vocês, para qualquer entendimento que você for levantar em prova. Busque o entendimento ontológico daqueles aspectos. O que é esse entendimento ontológico? O fundamento para a constituição daquele argumento, que é o que muitas vezes falta quando dá citação. Por exemplo, mas está errado se eu colocar, por exemplo, na prova subjetiva que as turmas do Supremo não estão subordinadas à reserva de plenário. Não. Só que você não agregou informação relevante. Tinha um professor, posso até citar o nome dele, excelente professor Nelson Juliano, da Universidade Federal de Piauí, ele sempre dizia, olha, você tem que agregar informação relevante. Essa questão, por exemplo, se você colocar que as turmas do Supremo não estão subordinadas à reserva de plenário, não está incorreto. Mas você não agregou informação relevante. E para agregar informação relevante, você tem que fundamentar ontologicamente esses aspectos em relação à aplicação ou não da cláusula de reserva de plenário em relação às turmas do Supremo Tribunal Federal. Agora, onde é que eu vou ter regramento? Gente, se alguém tiver com o microfone ligado, peço só que desligue aí para não dar a microfonia ou interferência, tá bom? Isso aqui, às vezes, a pessoa pode deixar inadvertidamente o microfone ligado. Quem tiver com o microfone ligado, pessoal, vamos só desligar, tá? Para não dar microfonia e não atrapalhar o áudio, tudo bem? Eu agradeço. O regramento legal, pessoal, sobre a reserva de plenário, como a gente já tinha até falado, já tinha até antecipado esse ponto lá no início da nossa exposição, ele está presente no novo Código de Processo Civil. Eu trouxe esses artigos aqui, pessoal, para a gente ter um panorama sobre como é que o novo Código de Processo Civil, que está ancorado naquela ideia, por exemplo, agora do direito jurisprudencial, a gente até já debateu essa parte do direito jurisprudencial há alguns minutos atrás, mas vamos ver como é que o CPC está regulando essa matéria. Está aqui, ó. A partir do artigo 948 do Código de Processo Civil, nós temos o epíteto que é usado sobre a cláusula de reserva de plenário no novo Código de Processo Civil. Incidente de arguição de inconstitucionalidade. Então, analisemos juntos aqui. 948. Arguído em controle difuso a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou câmara a qual competir o conhecimento do processo. Aquela ideia que a gente já falou dos órgãos fracionários ou órgãos especiais. O 949 a gente até já viu, né? Vamos só repetir.
Se a arguição for rejeitada, prosseguirá o julgamento. Se acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial. Parágrafo único. Isso aqui é interessante, que a gente acabou de falar, mas vamos repisar esse entendimento. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo. Aquela ideia que a gente tratou lá no início da aula. Já foi feita uma análise regimental, procedimental, já houve um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão? Se houve, não vai haver necessidade de submissão ao órgão especial em relação à arguição de inconstitucionalidade. 950, remetida a cópia do acórdão a todos os juízes, o presidente do tribunal designará a sessão de julgamento. Agora, eu queria que vocês prestassem atenção, vamos só avançar um pouquinho aqui, pessoal, nessa regra presente no artigo 950, parágrafo 3º do CPC. Acompanhe aí pelo seu material. Veja o que diz o parágrafo 3º do 950. Considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá admitir por despacho irrecorrível a manifestação de outros órgãos ou entidades. Veja que aqui na ideia da reserva de plenário, guardadas as devidas proporções, é como se eu tivesse, entre aspas, criando uma ideia de amicus curiae. Porque se eu estou dizendo que a matéria é de relevante interesse, que há representatividade de algum postulante, o relator pode, inclusive, na análise, manifestar-se que outros órgãos e entidades possam participar sobre isso. Samuel, onde é que eu posso perquirir isso num caso concreto? Se você tiver com o seu Código Penal, por favor, abra aí o seu Código Penal, lá no artigo 128, por favor. Vamos analisar, gente, o que diz o artigo 128 do Código Penal, né? Aqui é um artigo bastante conhecido, né? Foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADPF 54, né? A arguição de descumprimento de preceito fundamental de número 54, que analisou a possibilidade de interrupção da gravidez do feto anencéfalo, né? Ou a possibilidade de aborto de feto anencéfalo. Então, localizaram aí, pessoal? Pessoal, vamos fazer aqui uma rápida leitura do artigo 128 do Código Penal. Vejamos o que diz o 128 do CP. Não se pune o aborto praticado por médico, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, inciso primeiro, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de ser representante legal. Em regra, essas sempre foram as hipóteses abarcadas pela legislação penal brasileira em que não há punibilidade em relação à interrupção da gravidez. Só que, com o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal, quando da análise da ADPF 54, acho que vocês lembram, né? A ADPF 54, na época, foi inclusive interposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, que, na época, tinha como seu advogado o hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso. Foi o ministro Barroso que fez a defesa quando do julgamento da ADPF 54. Mas por que eu estou falando desse julgamento? Nesse caso, gente, da ADPF 54, inicialmente a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, órgão muito importante da Igreja Católica, tentou participar do processo, através justamente o quê? Dessa figura, para poder interpor argumentos, colocar observações para influenciar a autoridade julgadora. Na época, o então relator, ministro Marco Aurélio Mello, não aceitou a participação da CNBB, por não ser parte legítima no processo. Mas, posteriormente, foram marcadas várias audiências públicas para debater aquela matéria de grande relevância, por isso eu estou fazendo a remissão aqui, e com isso houve a manifestação da CNBB. Então, vejo que depois de todo esse regramento que a gente falou aqui, de todo esse interregno quanto ao julgamento na cláusula de reserva de plenário, há um paralelo com a ideia do amicus curiae. Porque, gente, quando eu estou tratando de matéria de relevância, de representatividade, mesmo que aquela parte não seja, entre aspas, parte legítima, eu tenho que permitir a manifestação desses outros órgãos. Ah, professor, mas no caso da CNBB, podem ser levados argumentos de cunho religioso. Pessoal, todos os argumentos de cunho religioso, moral e ideológico, eles devem ser abarcados. Lembrem que a autoridade julgadora, ela não é uma autoridade amorfa, ela não é uma autoridade que não tenha essas elucubrações.
Então, esses aspectos também podem e devem ser levados a julgamento. O julgamento, na época, processou-se com, inclusive, uma maioria de 7 votos a 4, pela possibilidade de interrupção da gravidez, que é o que está sendo usado até hoje. Mas essa possibilidade do parágrafo 3º, do 950, traz esses aspectos, guardadas as devidas proporções, de você utilizar, quando da matéria, a possibilidade de outros órgãos e entidades. Lembrei automaticamente desse caso da DPF 54 por isso, né, eu trouxe novamente esse caso para a gente relembrar, né, para os senhores e as senhoras relembrarem, né. Samuel, eu posso aplicar reserva de plenário se eu estou simplesmente analisando legislação ordinária, sem tratar, por exemplo, de invocar, de trazer para o debate implícita ou explicitamente a Constituição? Essa é a pergunta, pessoal. Vejam esse entendimento aqui agora. Não se aplica a reserva de plenário ao julgamento que se limita a examinar a legislação ordinária sem necessidade de invocar implícita ou explicitamente a Constituição para reforçar ou justificar a exegese. Samuel, pelo amor de Deus, o que seria essa exegese? Aí você tem que lembrar lá daquela escola da exegese, né? Quando você está iniciando os estudos em hermenêutica constitucional. O que é exegese, pessoal? É a gênese do entendimento, é a gênese do debate, é a gênese da argumentação jurídica. Ora, a gênese de qualquer confronto legal sempre se dará, em tese, em face da Constituição. Agora, detalhe, nesse caso aqui, eu trouxe a Constituição para reforçar ou justificar essa exegese? Não. Eu invoquei implícita ou explicitamente uma legislação ordinária. Eu não trouxe o entendimento constitucional para reforçar, para retrucar, ou então para refutar aquela exegese. Então, nesse caso, se não há invocação implícita ou explícita à Constituição, não aplico reserva de plenário se eu estiver analisando simplesmente legislação ordinária. Outra coisa, também não vou aplicar a regra do 97 ao juiz de recepção. Já falamos várias vezes sobre isso, mas estou repetindo para que ninguém mais saia dessa aula, saia desse encontro com alguma dúvida sobre juiz de recepção e juiz de constitucionalidade. Justamente porque eu não estou analisando normas criadas anteriormente ao advento da Constituição. Existência de pronunciamento anterior. Isso aqui é importantíssimo, gente. Atenção. Professor, Oi, pois não. quanto a este último julgado, este raciocínio, ele é semelhante àquele caso de inadmissibilidade do recurso extraordinário por ofensa reflexa à Constituição? Isso, exatamente. É a Elane que está perguntando, né, Elane? Aquele caso ali é interessante, porque esse caso ele traz justamente esses aspectos. No caso da inconstitucionalidade reflexa, você tem que ter esse cuidado, porque isso pode justamente trazer aspectos quanto à constitucionalidade material e formal. Então, esse exemplo que você trouxe, quanto à possibilidade desse último julgado, aplica-se exatamente a essa modalidade de casos de inconstitucionalidade reflexa. Eu posso aplicar essa modalidade nesse caso concreto. Tudo bem? Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Deixa eu voltar aqui para os slides, para ver se está todo mundo acompanhando. Vamos lá. Não reparem, viu, gente, porque às vezes eu não sou um cara tão tecnológico e às vezes foge um pouquinho aqui os slides. Voltou para vocês? Estão conseguindo acompanhar agora? Já está novamente os slides aparecendo? Todo mundo está conseguindo visualizar aí, gente? Ótimo, beleza. Então, vamos lá. A gente estava falando da existência de pronunciamento anterior. Se há existência de pronunciamento anterior, emanado pelo plenário do Supremo ou órgão competente, sobre inconstitucionalidade de determinado ato, autoriza-se o julgamento imediato, monocrático colegiado, ou seja, aquela ideia que nós debatemos no início da nossa fala, da nossa exposição. Se já há um entendimento trazido pela Corte Suprema de uma causa que envolva essa inconstitucionalidade, isso também não vai implicar em relação à violação à reserva de plenário. Quando a gente tratou isso lá no início da nossa aula, a gente viu que se for a primeira análise, eu vou fazer esse juízo. Se eu já tenho outros pronunciamentos emanados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, isso não vai implicar em ofensa à reserva de plenário. Então, gente, chegamos a um momento
agora chegando à síntese desse entendimento, obviamente que não tem como eu falar em um pouco mais de uma hora, nós já estamos com 1 hora e 12 minutos de encontro, não tem realmente como a gente abarcar todos os pontos, né, sobre a reserva de plenário. Mas eu elenquei aqui, para os meus alunos e alunas, 12 postulados que você tem que levar para a sua prova, para a sua vida profissional, e não esquecer esses entendimentos. Samuel, só são esses 12? Não. Obviamente, não estou aqui de maneira nenhuma sendo presunçoso e dizer que com esses 12 postulados aqui que eu elenquei, você vai dominar toda essa parte sobre reserva de plenário. Mas pode ter certeza, se você dominar esses 12 postulados que eu acabei de colocar, você vai minorar grandemente a possibilidade de errar qualquer tipo de questão. Então, ao final dos seus estudos, eu vou encaminhar esses slides para vocês vão ter amplo acesso, não se preocupem. Lembrem sempre desses postulados aqui, porque esses postulados vão te dar um grande cabedal teórico e conceitual para que você não tenha mais dúvidas sobre esse entendimento. Então, vamos lá, de um por um. Em síntese, Samuel, o que eu tenho que lembrar sobre a reserva de plenário? Reserva de plenário tem função de quê? Resguardar a segurança jurídica, como a gente falou lá no início, e proteger a presunção de legitimidade das normas, né? Aquela parte do conteúdo ontológico que a gente já tanto debateu no nosso encontro de hoje. Somente vou aplicar a cláusula de reserva de plenário para tribunal. Tenho certeza que isso já ficou cristalizado na cabeça dos meus alunos e alunas, não devendo ser observada por juízes singulares ou turmas recursais. Inclusive, já mostramos vários entendimentos, inclusive da jurisprudência, que corroboram com esse ponto. Quando é que eu vou provocar a reserva de plenário, Samuel? Num caso concreto, em que um dos argumentos é a inconstitucionalidade da norma, se nesse argumento analisado pelo órgão fracionário. Vejam que isso aqui, na verdade, é um resumo de todos os pontos que a gente trabalhou até agora. Isso aqui é importante, gente. Ponto 4. Atenção. Acolhida a arguição de inconstitucionalidade, até vimos a hipótese do 949, lá do CPC, o que vai acontecer? Gente, guardem esse termozinho aqui. Ele tem sido muito utilizado pela jurisprudência do Supremo. Dá-se a cisão funcional horizontal do julgamento. Então, o que isso quer dizer? Cisão funcional horizontal do julgamento. Isso simplesmente quer dizer que esse julgamento, ou acórdão advindo desse julgamento, ele vai ser incorporado ao processo de análise. Ora, se eu já fiz a análise e houve um acolhimento em relação à arguição da inconstitucionalidade, houve um acolhimento, eu não vou ter o quê? O processamento em relação àqueles outros aspectos. Então, nesse caso, se eu vou prolatar o acórdão, que nada mais é do que o resumo da decisão, eu tenho que incorporar essa decisão ao processo de análise, sob pena, inclusive, de eu estar regulando uma matéria que já foi, inclusive, arguída como inconstitucional. Então, guarde essa informação. O que é cisão funcional horizontal do julgamento? Integralidade na incorporação do acórdão sobre o julgamento em relação à arguição de inconstitucionalidade. Onde é que vai ocorrer essa incorporação, Samuel? Dentro do processo, dentro da análise que será feita pelo órgão fracionário. Muita atenção, porque esse termo tem despencado em prova subjetiva. Cisão funcional horizontal de julgamento quando do acolhimento da arguição de inconstitucionalidade. Outra coisa, ponto 5. Somente será possível declarar a norma inconstitucional pela maioria absoluta, né? Lembrem daquele quórum qualificado do órgão plenário ou especial, né? Não é cabível qualquer recurso, né? A ideia da irrecorribilidade. Repetir, né? Vamos lá, André está pedindo para repetir. Vamos novamente. 949, inciso 2º, Andressa, que a gente estava falando agora há pouco do CPC. Houve um acolhimento da arguição de inconstitucionalidade. O que é que vai ocorrer? Se ocorrer esse acolhimento, cisão funcional horizontal do julgamento. Samuel, o que isso quer dizer? A decisão que formatou a cisão horizontal vai formar um acordo, que é o quê? O resumo do julgamento que foi realizado pela Corte. Esse acordo, ele tem que ser integralmente incorporado por qual motivo? Porque foi acolhida a arguição de inconstitucionalidade. Se não tivesse sido acolhido, o que ia acontecer? Regular processamento da ação, porque a gente viu lá no 949, inciso 1º. Mas como houve o acolhimento da arguição de inconstitucionalidade, esse acordo é incorporado ao processo na análise do órgão fracionário. Então, basicamente, o termo que, embora seja um pouco até chatinho, cisão funcional horizontal de julgamento, quer dizer o quê?
abarcamento em relação à incorporação da integralidade do acordo por parte do órgão funcionário. Tudo bem, Andressa? Não sei se consegui me fazer entender, mas espero que agora tenha ficado mais claro. Sei que às vezes tem alguns termos um pouco mais chatos e a gente tem que repetir mesmo. Então, não tem problema. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, pode fazer como Andressa. Oi, por não. Eu tenho uma dúvida. Nesse caso, seria o seguinte: o órgão fracionário ele faria aquela admissibilidade, né? Se haverá essa análise da inconstitucionalidade. Aí o órgão especial ou plenário faz essa análise exclusivamente da inconstitucionalidade desta lei, para posteriormente enviar essa decisão, né, quanto à constitucionalidade ou inconstitucionalidade, para o órgão fracionário que vai fazer o julgamento do caso, né? Concreto. Exato. É como se nós tivéssemos, nesse caso, Andressa, claro, um mini julgamento dentro do julgamento, seria isso. Isso. É como se, nesse caso, a gente tivesse, claro que a gente não pode utilizar esse termo que eu vou utilizar agora, mas faça uma correlação com o chamado ato administrativo complexo. O que é o ato administrativo complexo? É aquele ato em que você tem várias instâncias de poder inseridas. Eu não posso falar aqui se é um ato administrativo complexo, porque eu só tenho um poder da República envolvido, que é o poder judiciário. No ato administrativo complexo, eu vou ter a intermediação do poder executivo, do poder legislativo. Mas o raciocínio que você trouxe é perfeito. Eu vou ter sempre essa incorporação para que o órgão especial que fez a análise da inconstitucionalidade possa incorporar esse acordo. Faça a gradação com o ato administrativo complexo, guardadas essas especificidades, mas o raciocínio aplicado é exatamente esse. Quando eu acolho a arguição de inconstitucionalidade, faz-se a cisão funcional horizontal e o acordo é integralmente processado, incorporado ao processo pelo órgão fracionário anterior. Tá bom? A análise é feita através de maioria absoluta, a gente já estava falando sobre isso, né? Não é cabível qualquer recurso em relação à decisão, né? A regra da irrecorribilidade. Aqueles outros aspectos, gente, que a gente já tinha analisado. Violará a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário, né? Da súmula vinculante número 10. Acredito que não tem maiores dúvidas em relação a isso. A gente debateu muito a súmula vinculante número 10 no início do encontro. Órgão fracionário não precisa observar a reserva de plenário para declarar a condicionalidade. Tratamos também lá no começo. Agora, esses três desnecessários aqui, gente, eu até repeti. Desnecessário, desnecessário, desnecessário. Pode colocar isso aqui, que isso aqui vai cair em prova. Cada vez mais, esses três aqui têm caído em prova. Por isso que eu repeti sempre a mesma palavra. É desnecessário observar a regra de reserva de plenário no caso de decisão monocrática, né? Já falamos várias vezes. Qual é o fundamento ontológico? Decisão precária, que declara provisoriamente a inconstitucionalidade de uma norma. Então, não preciso seguir reserva de plenário no caso de decisão monocrática. Também é desnecessário observar a reserva de plenário se o STF já declarou a inconstitucionalidade da norma de caráter incidental, ou pelo plenário, ou pelas suas turmas. Qual é o fundamento? Fundamento regimental e fundamento jurisprudencial dentro da própria jurisprudência da Corte Constitucional, que é o colém da STF. E, por fim, o último desnecessário, é desnecessário observar a regra da reserva de plenário para declarar uma norma não recepcionada. A gente já viu que o juízo não é de recepcionalidade, é um juízo de aspectos voltados à constitucionalidade formal ou material. E, por fim, pessoal, o ponto 12. Eu coloquei esses 12 postulados. Não se aplica a reserva de plenário ao julgamento que se limita a examinar a legislação ordinária, né? Sem a necessidade de invocar implícita ou explicitamente a CF para reforçar a ideia da exegese. Pessoal, sobre reserva de plenário, esses eram os pontos que eu queria abordar com os senhores e as senhoras. Ficou alguma dúvida, gente, sobre esses pontos? Deu para ficar... Eu sei que, obviamente, né, não dá para tratar de todos os pontos, mas eu elenquei esses pontos porque julgo esse assunto de muita importância. Acho que esses pontos cada vez mais vão ser cobrados. Claro, tem vários outros pontos de ADI, ADC, ADPF, ADIM por omissão, que poderiam ser abordados. Daria para a gente fazer um curso. Inclusive, tenho essa ideia e lanço essa proposta para fazer um curso, né, sobre controle de constitucionalidade. Se houver interesse por parte dos amigos e amigas, a gente tem essa ideia já de longa data. Mas tudo bem, gente, sobre essa análise. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Alguma indagação? Ficou alguma dúvida quanto ao andamento? Ficou um pouco rápido? Deu para todo mundo pegar o espírito? Quando eu falo espírito, estou falando de interpretação teleológica, tá, pessoal?
Estou falando justamente desse modelo interpretativo que é tão usado em relação à moderna hermenêutica jurídica. Terminou, Samuel? Não, terminou não. Não vou deixar vocês ainda só com essa parte de reserva de plenário. Por quê? Porque agora, pessoal, quero tratar com vocês sobre esses pontos aqui. A gente estava analisando muito o controle difuso. Tem um pouco de paciência, a gente está chegando na reta final. Eu sei que é muita coisa para se ver no sábado, mas a gente vai vencer essa parte aqui. Mas eu quero tratar também agora com vocês, meus alunos e minhas alunas, sobre essa parte já do controle concentrado, que também tem caído muito em prova. Espécies de decisões no controle concentrado de condicionalidade. E sabe por que eu coloquei isso, gente? Porque tem muita gente que confunde os termos. Até porque os termos são parecidos, nulidade total, com redução de texto, nulidade parcial, incondicionalidade com pronúncia parcial. Então, por isso, eu fiz questão de trazer na nossa aula de hoje esse material para aclarar um pouco essas dúvidas, né, que muitas vezes ocorrem quando os alunos e as alunas estão estudando a parte de controle concentrado. Então, a partir de agora, a gente entra agora na segunda fase da nossa aula, só beber aqui uma aguinha rapidinho, em que a gente vai abordar as espécies de decisões dentro do controle concentrado de condicionalidade. Tudo bem, pessoal? A gente pode agora avançar para essa parte. Não se preocupe, fique tranquilo, tá? Estão pedindo aqui para disponibilizar os slides no Telegram, fiquem tranquilos, após a aula, eu já vou entrar em contato com o Cicinato para ele disponibilizar esses slides, mas não se preocupe que vocês vão ter acesso a esse material. Podemos avançar, pessoal, para essa parte agora das espécies de decisões, dentro do controle concentrado, tudo bem? Todos me ouvem direitinho? O ritmo da aula tá bom? Tá dando para todo mundo entender? Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Podemos continuar? Vamos lá. Pessoal, sobre essas espécies de decisões no controle concentrado. Samuel, tem só essas espécies que você vai elencar com a gente? Não. Eu elenquei, obviamente, as espécies mais importantes e principalmente seguindo este requisito. Incidência em provas. Você tem o que tem mais caído em prova, pessoal. E como tem caído muito em prova, eu fiz questão de trazer isso para vocês, para que você não seja surpreendido ao fazer a prova da Câmara Municipal, ao fazer outros concursos do seu interesse, e se ver diante, por exemplo, do conceito de declaração de incondicionalidade com nulidade total, e não saber diferenciar, por exemplo, em relação à nulidade parcial. Então, vamos lá. Pessoal, o primeiro princípio, ou a primeira espécie de decisão, talvez seja a mais conhecida, né, a mais palatável de todos, né, que é justamente a declaração de incondicionalidade com nulidade total. Por quê? Porque essa é a regra, né? Como a gente viu lá no início da aula, o nosso controle de condicionalidade, ele bebe muito no modelo austríaco, principalmente na parte do controle difuso, e na parte do controle concentrado, ele é muito ancorado no direito norte-americano. E o direito norte-americano pressupõe o quê? Ora, se eu pronunciar a incondicionalidade de uma declaração, eu estou o quê? Anulando toda a norma. Para todos os efeitos, gente, quando eu declaro a incondicionalidade de uma norma, é como se aquela norma nunca tivesse existido. É como se ela nunca tivesse produzido efeito. Então, toda aquela lei que foi acoimada de incondicionalidade, todos os artigos, todos os incisos, todos os parágrafos, eles vão o quê? Ser declarados inconstitucionais. Ou seja, a produção de nulidade é total. Se é total, o efeito vai ser o quê, gente? Retroativo ou vai ser prospectivo? O efeito vai ser retroativo. O efeito vai ser ex tunc. A decisão vai ter o quê? Natureza jurídica declaratória. Essa é a regra geral. Samuel, mas toda vez que a gente estuda direito, a gente sabe que tem a regra geral e tem as exceções. Lembrou bem? Porque, gente, a gente vai ver já já que em algumas situações, será que em todas as situações eu vou poder declarar a nulidade total da norma com efeitos retroativos ex tunc? Não. Porque as consequências jurídicas dessa decisão são bastante gravosas. Podem provocar, inclusive, grandes revoluções jurídicas. Quando eu digo revoluções, grandes atingimentos na norma jurídica. Então, em algumas situações, a gente vai ver modulação dos efeitos da decisão, nulidades parciais, embora a regra geral seja essa que a gente acabou de ver. Declaração total de incondicionalidade, nulidade com efeito retroativo e decisão com natureza jurídica declaratória. Certo, meu amigo Gerson? Entrou agora. Um abraço, Gerson. Pessoal, vimos a regra geral, que é a declaração de incondicionalidade com nulidade total.
E se ocorrer essa outra hipótese aqui, ó, declaração de inconstitucionalidade com nulidade parcial, com redução de texto. A gente vai ver já já que eu posso também fazer isso sem redução de texto. Se eu faço isso, gente, isso é mais uma vez uma técnica que o Supremo Tribunal Federal tem usado para declarar a inconstitucionalidade de apenas partes daquela norma atacada. Partes de um artigo, partes de um inciso, partes de uma linha, ou até de uma frase, em relação a alguma palavra que não está ligada ontologicamente ao texto constitucional. Então, nesse caso, em vez de fazer uma nulidade total, eu farei uma nulidade parcial de uma expressão determinada. Samuel, qual o fundamento que eu posso usar em prova para defender o uso da declaração de inconstitucionalidade da nulidade parcial? Mais uma vez, a gente volta lá, gente, para aquele regramento do início. Segurança jurídica. Muitas vezes, quando a gente está estudando aquela parte de positivismo, pós-positivismo, as pessoas tendem a ver o princípio da segurança jurídica como algo superado. A gente não cai nisso. O princípio da segurança jurídica é pedra angular de qualquer ordenamento jurídico. O que ocorreu com a segurança jurídica, meus amigos e amigas, é que ele foi ressignificado, principalmente com o advento do pós-positivismo. A gente não pode abrir mão de dizer que, por exemplo, numa análise de controle concentrado, eu vou fazer sempre o quê? Declaração de nulidade total. Então, meu amigo, eu ia erigir a todo momento a segurança jurídica. E a gente sabe que tem muitos julgamentos, vou inclusive reportá-los para alguns julgamentos, agora há pouco. Vou aproveitar, já que a gente está falando sobre julgamento, pessoal, tem um caso sintomático, paradigmático sobre isso, que é o famoso caso do RJU. Eu não estou lembrando do RJU. Lembra? Você lembra do caso do julgamento do regime jurídico único, não lembra? Vamos relembrar? Pessoal, quem tiver com a Constituição aí, por favor, localiza aí o artigo 39 da Constituição. Vamos ler o artigo 39 da Constituição. O artigo 39, gente, é um dos artigos que mais pode vir a trazer problemas quando do julgamento final dessa matéria. Vou já explicar por quê. Localize aí o artigo 39 da Constituição. Vamos fazer, gente, rapidamente, a leitura do artigo 39. O artigo 39 ele está capitulado na seção 2 da Constituição, que trata dos servidores públicos. Gente, a leitura que eu vou fazer aqui é da atual redação do artigo 39, tá? Que foi alterada pela emenda constitucional 19 de 1998, né? A famosa emenda da reforma administrativa, que agora já temos uma nova reforma administrativa tramitando no Congresso Nacional. E por que você quer ler o 39, gente? Vamos já entender. Olha o que diz o 39, acompanha. A União, os Estados, o DF e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Lembrem, pessoal, eu acredito que os senhores e as senhoras lembram que esse artigo 39 trouxe uma nova redação através da emenda 19 de 98. Agora, qual é o problema? Pessoal, foi interposta uma ADI justamente questionando a aplicação da atual redação do artigo 39. Qual foi essa ADI, Samuel? Foi a ADI 2135 de 2004. E por que eu acabei de falar que esse artigo pode gerar, inclusive, uma revolução jurídica? Porque houve o quê? Apenas uma suspensão cautelar. Não temos um julgamento final ainda, com efeito ex nunc, ou seja, um efeito prospectivo. Por quê? Porque houve vício de procedimento quando da aprovação da emenda 19, que alterou o artigo 39. Então, o que a gente voltou agora? Para a redação antiga, originária, do 39, que previa a ideia do RJU. Samuel, qual é a redação originária? Essa é a redação originária, pessoal, do artigo 39. Acompanhe. A União, os Estados, o DF e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta das autarquias e das fundações públicas. Pessoal, vocês já pararam para pensar se, no julgamento do mérito da cautelar dessa ADIM, for mantido o entendimento tradicional e a volta do RJU, e os outros regimes que já existem? Nós só temos um único regime? Não, nós temos vários. Regime estatutário, seletista, regime dos municípios. Então, se você faz simplesmente uma declaração de inconstitucionalidade total, e aí eu chego novamente ao caso da inconstitucionalidade total, pessoal,
Eu não posso fazer isso a todo momento. Olha o exemplo que a gente acabou de ver da análise do 39. E é porque essa matéria está pendente de julgamento desde 2007, que nós não temos ainda um julgamento final. Provavelmente o Supremo Tribunal Federal terá que fazer um instrumento que a gente vai utilizar daqui a pouco, a gente vai estudar daqui a pouco, que é a modulação dos efeitos da decisão. Ou você faz modulação dos efeitos da decisão, ou então você terá um rebuliço em relação, por exemplo, à formatação dos regimes jurídicos. Seja o único, que é o modelo preconizado lá pelo 39 originário da Constituição, seja o outro modelo, que foi proposto com a emenda 19. Então, muitas vezes, nós não estamos seguindo nos julgamentos agora a regra geral de nulidade total. Está se buscando, geralmente, no controle concentrado, uma declaração ou com nulidade parcial, com redução do texto, ou essa terceira aqui, ó, declaração de inconstitucionalidade com pronúncia parcial de nulidade sem redução de texto. Agora, qual é o problema disso? As palavras têm força, gente. Gosto de dizer isso para os meus alunos e alunas. As palavras sempre vão trazer um significado. O que você tem que lembrar aqui? O próprio nome já está sugerindo que, nesse caso, não vai haver o quê? Uma declaração de nulidade total. Eu vou ter uma nulidade parcial. Vou alterar o texto, Samuel? Não, porque eu não estou fazendo aqui redução de texto. Nesse caso, o texto vai ficar idêntico, intocado. Eu não vou alterar nenhum ponto, nenhuma vírgula, nenhum artigo, nenhum parágrafo e nenhuma linha. E o que acontece na grande maioria das vezes? Ora, se eu não estou vendo nenhuma alteração, eu não vou identificar que tipo de declaração de inconstitucionalidade está ocorrendo aqui. Tem uma maneira de você fazer isso. Como? Conhecendo o julgamento. Então, na declaração de inconstitucionalidade com pronúncia parcial de nulidade sem redução de texto, é necessário a análise do julgamento. Porque, senão, você não consegue preconizar isso no caso concreto. Samuel, explica aí, que ficou um pouco confuso, eu não entendi como é que eu vou vislumbrar isso na prática. Vamos lá, gente. Ó, coloquei até um exemplo aqui para você entender melhor. Imagine agora duas situações. Nós temos o texto constitucional, eu tenho uma lei X, Y ou Z, fica a seu critério, e eu tenho dois fatos. Eu tenho o fato A e eu tenho o fato B. Agora, considere que essa lei X, que está sendo analisada à luz da Constituição, ela é considerada constitucional se ela é aplicada quanto ao fato A. Está garantida a constitucionalidade se eu aplicar a lei X à luz da Constituição ao fato A. Mas ela é inconstitucional se ela é aplicada ao fato B. Pessoal, me diga uma coisa. Nessa situação concreta que a gente está analisando, o que seria mais adequado? Declarar a inconstitucionalidade total da lei X e, com isso, eu estaria prejudicando o fato A? Ou eu posso fazer um juízo de análise procedimental dessa norma e manter aquele pedido, ou então fazer uma análise parcialmente procedente? Claramente, gente, eu estaria trazendo um efeito extremamente danoso se eu fizesse o quê? Uma declaração de inconstitucionalidade total, que é aquele modelo que nós seguimos na regra geral. Por quê? Porque o fato A, ele era abarcado pela Constituição. Ele só não abarcava o fato B. Então, nesse caso, a inconstitucionalidade não estaria na própria norma jurídica em si, mas no seu grau de aplicabilidade. Então, nesse caso, o entendimento que o Supremo Tribunal Federal tem tomado nesses casos é manter o quê? A rigidez da norma. Eu não vou extirpar essa norma do ordenamento jurídico. O que se faz nesse caso? Eu vou fazer o quê? Um julgamento parcialmente procedente. Através de qual técnica? Declaração parcial de nulidade sem redução de texto. Eu sei que às vezes os exemplos podem parecer um pouco confusos, mas por isso é importante a gente analisar os casos concretos. Se eu tenho dois fatos, um fato é abarcado pela realidade da lei X e o outro é abarcado, se eu declaro a inconstitucionalidade total, claramente eu ia trazer o quê? Insegurança jurídica. Olha de novo, a gente voltando lá para aquele entendimento da segurança jurídica. Então, para manter a segurança jurídica, eu vou fazer o quê? Julgamento parcialmente procedente. Eu não posso retirar simplesmente a lei X do ordenamento jurídico, porque o fato A estava sendo abarcado pela lei X. Então, nesse caso, a técnica
usada é a interpretação de declaração parcial de nulidade sem redução de texto. Quanto à interpretação conforme, gente, até já falei um pouco dela no início da nossa aula, quando a gente estava tratando da questão lá no controle difuso, na reserva de plenário. Agora, só acentuando. Na técnica de interpretação conforme, mais uma vez, isso não é uma técnica de decisão, mas uma técnica de interpretação. O Supremo, mais uma vez, a gente até viu o caso do 226, parágrafo 3º, quando nós tratamos da ADPF número 132, eu não vou dizer, olha, esta norma A, B, C, X, Y, Z é inconstitucional, em sede formal ou material. Porque na técnica de interpretação conforme, eu não vou aplicar inconstitucionalidade. Eu vou dizer qual interpretação torna a norma mais rígida. Costumo dizer, pessoal, nas minhas aulas, que, na verdade, a interpretação conforme é uma técnica de salvamento constitucional. O que você faz na interpretação conforme é um salvamento constitucional. Na interpretação conforme, eu tenho normas potencialmente inconstitucionais. Como se eu dissesse, rapaz, essa norma ela pode padecer de inconstitucionalidade, seja formal ou material. Agora, o que é mais adequado? É eu declarar a inconstitucionalidade dessa norma potencialmente inconstitucional ou utilizar de algum tipo de interpretação que a adeque, que a salve, que a insira, que a integre no ordenamento. Deu para entender a ideia do salvamento? Então, na verdade, o salvamento realizado pela interpretação conforme não é declarar a chamada inconstitucionalidade chapada, como hoje a doutrina usa esse termo, inconstitucionalidade chapada. Você vai, na verdade, tentar utilizar métodos de interpretação para tentar manter aquela norma, como o próprio nome já denota, conforme a Constituição, por alguma via transversa, né? Utilizando também as normas interinstitucionais. Agora tem uma observação, gente, que eu quero deixar para vocês, entrando agora na reta final sobre o nosso conteúdo. Sei que já tá um pouco tarde, né? Muita gente já pode estar um pouco cansada. A gente vai já concluir, tá, pessoal? Gente, em regra, o Supremo Tribunal Federal ele não tem feito diferença, né, ontológica e conceitual entre a declaração parcial sem redução de texto, até coloquei aqui em negrito, e interpretação conforme, né? Havendo decisões que confundem tais técnicas. Você vai ver várias decisões do Supremo em que, ora se usa o termo declaração parcial sem redução de texto e ora se usa o termo interpretação conforme. Como é que a gente vai analisar isso, Samuel? Um caso concreto. Vai ser o caso concreto que vai dizer se eu estou tratando de declaração parcial sem redução de texto ou de interpretação conforme. Não é tão simples, pessoal. Não é nada simples fazer isso no caso concreto. Mas só a análise da situação em si é que vai dizer se, no caso, o Supremo utilizou uma declaração parcial sem redução de texto ou interpretação conforme. Agora, quero acentuar nessa reta final aqui, pessoal, chegando agora aos últimos slides, da separação ou da subdivisão da técnica de interpretação conforme. Por quê? Porque isso, inclusive, caiu nas questões subjetivas de vocês. Quem está fazendo o curso da Câmara Municipal conosco deve ter lembrado que nós colocamos numa rodada, salvo engano, na rodada 3, para você tratar sobre decisões interpretativas manipuladoras. Mas a técnica de interpretação não trata só das chamadas decisões manipuladoras. Nós temos, na verdade, duas subdivisões. A interpretação conforme, pessoal, pode ser subdividida em decisões interpretativas em sentido estrito ou as chamadas decisões manipuladoras, que foi o conceito que a gente utilizou na rodada 3. Samuel, como é que eu vou diferenciar isso na prática? Cuidado. As decisões interpretativas em sentido estrito, elas podem ser consideradas de rechaço ou de aceitação. Gente, mais uma vez, palavras têm força. Quando eu estou rechaçando algo, eu estou aproximando aquilo do ordenamento jurídico ou eu estou extirpando do ordenamento jurídico? Eu estou afastando. Então, numa decisão interpretativa de rechaço, eu vou admitir uma interpretação conforme e outra não. Por isso o nome rechaço, afastamento. Fica uma modalidade de interpretação conforme e outra é afastada, outra é rechaçada, outra é extirpada. Se eu estou tratando de decisão interpretativa de aceitação, eu vou anular apenas as interpretações de preceito contrárias
à Constituição. Então, grave. Nas decisões interpretativas de rechaço, eu admito duas, uma conforme e outra não. Na interpretação de aceitação, eu vou anular apenas as interpretações de preceito contrárias à Constituição. Esse conceito até foi colocado por alguns alunos na rodada, e muitos alunos conseguiram pontuar bastante quando trataram dessa subdivisão. E as decisões manipuladoras, né, que inclusive foi o ponto de análise que a gente colocou na rodada. O que seriam essas decisões? São decisões que estão trazendo, mais uma vez, esse critério da interpretação conforme. Agora, nas decisões manipuladoras, Samuel, tem subdivisão? Tem. Eu tenho duas subdivisões aqui que você não pode prescindir. As chamadas decisões manipuladoras aditivas ou as chamadas decisões manipuladoras substitutivas. Quais seriam as aditivas? Nas aditivas, eu vou declarar a inconstitucionalidade de uma disposição na parte em que não expressa a norma, que deveria ser compatível com a Constituição. Ou seja, a adição, na verdade, está ligada à inconstitucionalidade dessa disposição. E a substitutiva? Ora, se na aditiva eu estou justamente tirando ou então adicionando a inconstitucionalidade dessa disposição, na substitutiva o efeito é reverso, o efeito é contrário. Eu vou declarar a inconstitucionalidade de um preceito na parte que expressa certa norma em lugar de outra, distinta, substancialmente distinta. E, nesse caso, tem que haver um juízo de compatibilidade da Constituição. E, por fim, gente, para a gente fechar esse entendimento, nós temos duas modalidades que eu queria tratar com vocês também. Declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade com apelo ao legislador. Sabe onde é que você vê isso muito? Vamos primeiro definir. Uma norma, né, ela pode ser relevante para a sociedade, né, mesmo que ela seja inconstitucional. Então, é melhor que ela fique aplicada dentro da norma jurídica do que ser totalmente declarada inconstitucional. Guardadas as devidas proporções, faço aqui essa correlação para que você entenda. Pessoal, onde é que se faz muito esse apelo ao legislador? Num remédio constitucional. Qual remédio constitucional? Mandado de injunção. Lá no mandado de injunção, você faz muito um apelo ao legislador, na falta de norma regulamentadora. Quando você regula, por exemplo, o direito de greve. O direito de greve dos servidores públicos, e foi justamente na análise do direito de greve que houve a mudança quanto ao julgamento do mandado de injunção, em que nós adotamos a técnica concretista mitigada, ou o critério concretista mitigado em relação ao mandado de injunção. Então, na falta de norma regulamentadora, e vocês lembram, né, do mandado de injunção, o que acontecia antes desse julgamento? Havia simplesmente o quê? A declaração de mora do Poder Legislativo, mas havia vinculação em relação àquela decisão? Não. Ocorria simplesmente a declaração de mora e instava-se o Poder Legislativo a fazer, de fato, a edição dessa lei. Até hoje, por exemplo, nós não temos uma lei que regule, né, o direito de greve. Na verdade, com a interpretação que foi dada quando do julgamento do mandado de injunção que tratou do direito de greve dos servidores públicos, os servidores públicos hoje, entre aspas, através dessa interpretação, estão usando a lei de greve da iniciativa privada, né, enquanto não é editada a Lei Geral de Greve. Né? Nós estamos utilizando, na verdade, a Lei 7.783, de 1989. Então, nesse caso, essa técnica de declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade com apelo ao legislador, ela permite que o Supremo reconheça a inconstitucionalidade da norma, mantendo a norma no ordenamento, pela sua relevância, ao tempo em que há um apelo ao legislador para que promulgue a nova lei, né, que atenda satisfatoriamente aos anseios sociais. E, por fim, meus amigos, declaração de inconstitucionalidade restrita ou norma ainda constitucional ou em trânsito para a inconstitucionalidade ou inconstitucionalidade progressiva. Dá até para perder o fôlego, né? Vamos repetir. Declaração de inconstitucionalidade restrita ou norma ainda constitucional ou em trânsito para a inconstitucionalidade ou inconstitucionalidade progressiva. Veja que aqui, até coloquei isso em caixa alta, isso está muito ligado à ideia de mutação constitucional. Só, me relembra aí o conceito de mutação constitucional. Acredito que os colegas lembram, mas é sempre bom repetir. Na mutação constitucional, nós temos o quê? Mudanças informais do texto da Constituição. E com essas mudanças informais, ocorre a chamada interpretação evolutiva em relação àquele instituto.
Mas onde é que eu posso ver isso num caso concreto, Sandra? Onde é que a gente pode ver essa aplicação, então, da inconstitucionalidade progressiva? Na verdade, o maior exemplo que a gente tem, e eu coloco isso para vocês, é a questão da ação civil ex delito, que não é regulada, obviamente, pela Constituição, é regulada pelo CPP, né? Pelo Código de Processo Penal. Para quem não sabe, né, a ação civil ex delito está lá regulada no artigo 68 do Código de Processo Penal. Coloquei esse extrato de julgamento do Supremo, gente, que trata exatamente sobre isso. Inconstitucionalidade progressiva. Subsistência temporária da legitimação do Ministério Público. Enquanto não criada por lei e organizada e preenchidos os cargos próprios na unidade da Federação da Defensoria Pública, permanece em vigor o artigo 68 do CPP. Pessoal, quem tiver com o seu material aí, quem tiver com o seu Código de Processo Penal, vamos fazer uma rápida lida sobre o artigo 68 do Código de Processo Penal. É importante fazer a leitura desse instituto. Então, localize aí o artigo 68 do Código de Processo Penal para a gente fazer essa leitura, que trata exatamente sobre a figura da ação civil ex delito. Está aqui, ó. Artigo 68. Quando o titular do direito à reparação para o dano for pobre, se for pobre na forma da lei, quem é que deveria preencher aqui? Defensoria Pública. A execução da sentença condenatória, artigo 63, ou da ação civil 64, será promovida a seu requerimento pelo Ministério Público. Então, veja que essa norma jurídica, ela está evoluindo, ela está progressivamente saindo do campo da constitucionalidade e avançando a passos largos para a inconstitucionalidade. Então, o exemplo da ação civil ex delito é claramente onde a gente consegue ver essa possibilidade da declaração de inconstitucionalidade restrita, norma ainda constitucional, em trânsito ou inconstitucionalidade progressiva. Pessoal, pelo decorrer do tempo, né, já são 11 horas e 49 minutos, a modulação dos efeitos eu falei um pouco, né, para vocês durante todo o andamento da aula, e ao final eu coloquei uns exemplos de efeito backlash, que é a chamada fossilização constitucional. Mas pelo avançar da hora, né, já são 11 horas e 50 minutos, né, chegamos a quase 2 horas de encontro, eu vou encerrar a nossa participação por aqui, porque realmente eu acredito que a gente debateu muitos pontos importantes para o auxílio, né, dos senhores e das senhoras sobre esse tema. Pessoal, ficou alguma dúvida sobre esses últimos temas que a gente tratou? Alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma indagação, quer colocar alguma coisa? Eu queria aproveitar esse momento, gente, primeiro para agradecer a presença de todos, né? Graças a Deus a gente teve uma aula muito produtiva, né? Tivemos muitos participantes, graças a Deus, o pessoal sempre participando. Estou vendo aqui vários colegas que mesmo quase meio-dia do sábado continuam presentes, continuam participando, várias perguntas aqui no chat, várias participações, o pessoal interagindo. Então, fico muito feliz, fico muito satisfeito que todos vocês tenham realmente tirado uma parte do final de semana, que é um momento de descanso, que é um momento que todo mundo já está com uma vida corrida, ainda mais no momento de pandemia como a gente vive, e, de fato, isso acaba atrapalhando. Vou encaminhar esse material para vocês no grupo do Telegram, para que todos vocês tenham acesso. Inclusive, vou tratar desses pontos novamente. Então, eu fico muito contente, pessoal, com a presença e a participação de todos. Queria agradecer, até pedir desculpas, né, se eu às vezes me alonguei muito, né? Eu até fico preocupado às vezes quando eu vou tratar desses assuntos, com medo de esgotar muito rápido o assunto, né? Mas às vezes vem tantas ideias, tantos aspectos e tantos caracteres a tratar que a gente acaba se alongando muito. Até peço desculpas por a gente ter se alongado um pouco mais, né? Já são 11 horas e 51 minutos. Mas, pessoal, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação de todos. Peço desculpas mais uma vez se não deu para realmente abordar tantos pontos, né? Porque, de fato, são pontos fulcrais para o entendimento de vocês. Queria aqui estender o meu sentimento de gratidão a todos vocês. Dificilmente a gente vê assim, tantas pessoas envolvidas, tantas pessoas comprometidas a estarem tirando uma parte do seu momento de descanso para estar aqui estudando, para estar aqui batalhando, e está todo mundo junto aqui, batalhando, participando. Claro, a gente fica preocupado, a prova já está próxima,
estamos na reta final da preparação, tem a questão da pandemia de Covid que deixa a gente também tenso, mas, gente, vamos agora, como eu falei até um dia desse no áudio, no grupo, vamos agora focar na nossa preparação. Vamos focar na nossa decisão de passar. Vamos focar no que está dentro da nossa órbita de controle. Infelizmente, né, existem circunstâncias alheias à nossa vontade. Mas o que a gente pode controlar, a gente vai conseguir. E o resto, o imponderável, a gente coloca nas mãos de Deus e a gente faz a nossa parte. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Peço desculpas se não ficou a contento para alguns, né? A gente fez o possível para trazer um bom entendimento para todos vocês. Qualquer dúvida, qualquer indagação, caso eu não tenha respondido, vocês podem me encaminhar pelos grupos que a gente já criou no WhatsApp e também lá no grupo do Telegram. Esse material vai estar disponível para vocês. E desejo a todos um bom final de semana. Que Deus abençoe a todos. E sigam em frente, gente. Sigam em frente no estudo, na dedicação, na coragem e na fé. Tudo bem? Jefferson, peço que tu encaminhes, tá bom? Peço que tu encaminhes a dúvida sobre o EMI. Estou vendo aqui a pergunta do Jefferson e da Andressa sobre sentenças manipuladoras e sobre a pergunta do mandado de injunção. Como a gente já está terminando, eu peço que a Andressa e o Jefferson encaminhem as dúvidas para a gente responder posteriormente, tá bom? Porque nesse caso, como a gente já está terminando, não daria para responder nesse momento. Mas quem tiver alguma dúvida, gente, se porventura não tiver respondido, pode entrar em contato comigo, Andressa, pode entrar em contato comigo, Jefferson. Vocês têm livre acesso para a gente responder essas perguntas. Tudo bem, pessoal? Gente, muito obrigado. Deus abençoe a todos. E até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.